Bom dia, Chuchu. Hoje é dia 4 de abril, sexta-feira, e eu estou finalizando Amanhecer na Colheita. Eu acabei de ler A Vitória, do Hamilton. A cena de luta é completamente surreal e sufocante. Eu fiquei angustiada. Eu parei aqui para fazer algumas anotações, porque ele ganhou, ele destruiu a arena, gente, né, seguindo aí o plano dele, e a criatura ficou internada em um laboratório para ser, talvez, né, ressuscitado ou curado, até porque ele ficou bastante ferido, gravemente ferido, na luta corporal com a Silca. E aí, eu tive que parar na parte agora que eu li, que é a referência gigante da Lucy Gray, que o Hamilton finalmente percebe quem é a Lucy Gray e quem é a pessoa que estava com a Lucy Gray e por que o Snow conhece tanto as coisas sobre o bando, que é onde o grupo que a Lenore Dove faz parte. E meu Deus do céu. O choque dele é o meu choque, apesar de eu já imaginar, né? E a gente, obviamente, já saber. Mas eu não imaginava que ele iria descobrir, sabe? Pelo menos não desse jeito. Eu achei que isso fosse ser levado ou mais pra frente ou sequer fosse mencionado. Mas como eu falei em outros vídeos, a Suzanne Collins coloca muitas pistas ao longo da sua escrita. Principalmente nesse livro que ela deixou muitas pistas. E eu tô impressionada. Impressionada demais. Na coroação do Hamilton, o Snow vira e fala assim: aproveite seu retorno para casa. Qual a chance disso dar ruim? Qual a chance disso dar ruim? Eu acabei de chegar no capítulo final de Amanhecer na Colheita. Como eu falei, são 27 capítulos e um epílogo. Eu acabei agora, tipo, nesse exato segundo. O capítulo 26, que é quando a Lenore morre. E, cara, o pior é que, assim, eu estava sentindo que vinha alguma coisa impressionante. Tem várias passagens no livro que falam sobre envenenamento, falam sobre a Lenore, o poema da Lenore sobre o cara que perdeu o grande amor da vida dele. Tinham várias coisas que dava pra gente associar a um possível evento futuro na história. E de fato a Lenore morre, de fato ela morre tal qual o poema. De fato ela morre, né, com referências a um poema que fala sobre envenenamento. Nossa, gente, assim, triste. E o que mais marca aqui não é só a tristeza pela morte da Lenore, mas assim, mas o que ela pede por último pra ele, né, de não deixe amanhecer na colheita. Cara, eu até anotei essa frase aqui na hora, porque é muito bizarro o fato de você ver que ela, por ela ser do bando, por ela ter, né, ser apaixonada pelo Hamilton, ter uma relação com ele, ter conhecimento de como funciona a capital, ter conhecimento de o quão injusto era a vida na capital, a forma como a capital trata os demais distritos, principalmente o 12, é muito forte você ver que o último pedido dela é do tipo assim, olha, tenta fazer com que os Jogos Vorazes não aconteçam mais, ou tenta combater de alguma forma, né? Seja de uma maneira tão combativa como o Hamilton teve durante os jogos, né, na arena, ou até mesmo que não seja de uma forma combativa, mas de não deixar barato para a capital, de não dar o que a capital quer, de não ser 100% pacífico e amigável com a capital. E aí a gente tendo isso, né, nesse capítulo, e tendo como o Hamilton se tornou na trilogia original,
A gente tem aqui finalmente a ligação, ele perdeu tudo, ele perdeu a família, ele perdeu a namorada, ele perdeu os amigos, é muito da Arena, no caso. É muito triste você ver que as pessoas que ele tanto amava foram perdidas, né? Inclusive, quando você está fadado a perder tudo que ama, pelo que ainda vale a pena lutar. Ou seja, foi o sentimento dele, de ver que toda a família dele foi perdida, de a sua namorada ser morta, sua família ter sido morta, por birra da capital mesmo, né? De não deixar barato, por virar e falar, olha só, você quis me ferrar, então vou ferrar a tua vida também. E é muito pesado a gente perceber o quanto o Snow e o quanto o seu comando, né, na capital e com os distritos, o quanto era um comando muito cruel, o quanto era um governo muito cruel. E é até legal você trazer uma história bem pesada, como eu tenho falado nos outros vídeos. Eu acho muito que esse livro Amanhecer na Colheita, ele tem tido uma história extremamente pesada e extremamente triste, violenta demais. E eu acho até interessante a forma de trazer essa história logo depois de Cantiga, porque não só pelo livro, mas até pelo filme, muita gente ficou muito apaixonada pelo Snow, né? Muita gente sentiu uma empatia pelo Snow e, obviamente, isso é proposital, a gente ter um lado diferente do personagem que é tão detestável, que é tão maligno, no caso, e a gente vê um ponto de vista diferente, a gente vê o que ele passou, a gente entender o motivo pelo qual ele é o que é hoje, mas muita gente acabou romantizando muito o personagem, talvez, de uma maneira não muito correta, no meu entender. E até porque, por exemplo, obviamente, né, as coisas acontecem de uma maneira muito específica e para tudo existe uma justificativa, né, inclusive nas histórias, no mundo real também. Mas sempre existe alguma coisa que levou uma pessoa a estar onde está. E a gente ter esse acesso, criar empatia, entender o personagem, obviamente não é nem perto de virar e falar, nossa, eu apoio tudo que ele faz por conta disso, disso, disso. Mas é você entender o posicionamento dele. E isso é o que acontece com o Snow, isso que acontece depois que você lê o livro, depois que você viu o filme, mas eu vejo por aí que muita gente romantizou demais o Snow, além do que deveria. E talvez tamanha violência, tamanha crueldade do Snow, neste livro, Amanhecer na Colheita, talvez também seja uma forma de mostrar para o público do tipo assim, não esqueça quem é Jon Snow. Não esqueça quem ele é, né? Não esqueça de, apesar de tudo que ele passou no livro dele, apesar das coisas que a gente viu no filme, viu no livro, não esqueçam o que ele faz com as pessoas. Não esqueçam o que ele fez, sabe? Com o Haymitch, com a Katniss, com o Peeta, com trocentas outras pessoas. É uma mensagem fortíssima, é uma mensagem necessária devido a isso, né, que eu falei, de uma romantização de um personagem que é extremamente cruel. Obviamente é o que eu falei, repetindo, dá pra você entender o personagem sem você precisar romantizá-lo. Então, eu acho que é uma escolha, assim, coerente. Primeiro, né, coerente com a história, com a trilogia, com a distopia e com o universo. Não é porque é Jogos Vorazes que as coisas têm que ser 100% tranquilas e tendo um final feliz. A gente já sabe o final do Haymitch, mas a gente não sabe como que chegou até o final do Haymitch. Mas é bom a gente ter essa percepção e a gente ter um livro tão emocionalmente pesado. É bom a gente ter, eu gosto muito. Eu fiz, gente, eu vou mostrar pra vocês, tá? Porque isso aqui é um diário de leitura, então eu vou mostrar. Isso tudo aqui é o que eu anotei sobre Amanhecer na Colheita. Então, assim, vocês aguardem o vídeo de resenha final, porque vai vir, ó, perfeito, vai vir recheado de coisa. Eu anotei muitas referências que a gente teve ao longo dessa leitura, muitas impressões, assim, de cenas específicas, possíveis passagens do livro que podiam ter acesso a algo futuro, e eu fico muito triste de virar e falar que eu acertei.
porque eu criei várias teorias para essa leitura e aparentemente todas as minhas teorias foram concretizadas, né? Óbvio, tive algumas viajadas aí, mas assim, o principal eu acertei, né? Que eu realmente achei que fossem matar todo mundo e realmente matou todo mundo. Mataram a família do Haymitch, mataram a Lenore. Então, assim, né? Acertei e fico muito triste. Vou ler agora o último capítulo e o epílogo para fazer umas impressões finais aqui para mandar pro vídeo para vocês. E em breve minha resenha final e geral sobre Amanhecer na Colheita. E, cara, já adianto que teremos muitas coisas para falar, viu? Então, assim, se preparem, vou tentar ser o mais objetiva e sucinta possível para não ficar um vídeo longo. Mas, assim, tem muita coisa que eu gostaria de conversar com vocês, então aguardem. Vou aqui terminar de ler e já volto. Eu terminei de ler Amanhecer na Colheita e eu consigo definir muito bem que é um dos melhores livros dos Jogos Vorazes. Mas eu quero contar uma curiosidade sobre mim, que eu gosto de ler a parte dos agradecimentos dos livros. Eu sempre gostei de ler. E aí, tem um parágrafo aqui nos agradecimentos que é muito bonito, da Suzanne Collins, que eu vou ler para vocês, caso vocês não leem essa parte. Para todos os meus maravilhosos leitores, obrigada por voltarem mais uma vez a Panem e acompanharem esses personagens e suas lutas, mesmo sabendo do resultado inevitável. A neve pode cair, mas o sol também nasce. E com isso a gente finaliza a leitura de Amanhecer na Colheita. E esse diário de leitura, que foi tão inédito para mim, quanto para esse canal aqui, recém-criado. E não podia começar de uma maneira tão boa e tão interessante do que começar trazendo o diário de leitura de Amanhecer na Colheita. Eu já falei aqui que Jogos Vorazes era uma saga que eu sempre amei muito, desde a primeira vez que eu li, lá em 2000 e pouquinho. E ler esse livro Amanhecer na Colheita, tendo esse canal, fazendo esse diário de leitura, conversando com vocês, é um momento muito especial para mim. Então, muito obrigada para você que me acompanhou nesse diário de leitura de Amanhecer na Colheita. Teremos, obviamente, né, muitos outros vídeos sobre Amanhecer na Colheita, sobre milhares de outros livros que eu quero ler e que eu quero trazer aqui para vocês. Mas eu quero só falar mesmo de agradecer pela companhia, por estarem lendo comigo, por estarem acompanhando as minhas reações de Amanhecer na Colheita. E como eu falei, é um dos melhores livros da saga de Jogos Vorazes que eu já li. E, por enquanto, é um dos melhores livros que eu li esse ano. Tô completamente apaixonada, querendo chorar. Eu percebi que eu não tava querendo me despedir desse livro. Tava lendo, assim, em passos bem lentos de tartaruga, porque eu não queria me livrar dele. É um livro muito triste, mas ao mesmo tempo é um livro muito bonito. E por isso que eu quis finalizar esse vídeo com o parágrafo dos agradecimentos da Suzanne Collins, porque de fato é algo que simboliza muito a leitura desse livro, de a neve pode cair, mas o sol também nasce. Então, assim, a gente já sabia tudo que poderia acontecer com ele. Eu falei em vários momentos que eu tava sentindo que todo mundo ia morrer, porque era a única coisa que fazia sentido de não ter um final feliz. Então, assim, é muito interessante a gente perceber que, por mais que a história de vida de um personagem tenha sido tão trágica, é muito reconfortante saber que ele teve outras pessoas a quem ele pôde se abrir, a quem ele pôde amar, como a Katniss e o Peeta, e tendo uma vida minimamente mais tranquila possível. Não, obviamente, jamais tendo como esquecer o passado, jamais tendo como se curar de todas as mágoas e de tudo que ele passou, mas tendo a certeza de que a vida atual dele é muito diferente do que ele esperava, é muito diferente do que ele acreditava para ele, né? Ele sempre achou que iria morrer a qualquer momento na arena e depois de ter ganhado, principalmente depois de ter perdido a família e a namorada, mas hoje ele percebe, hoje ele entende
o quanto é importante ele estar vivo e cuidando agora, né, da sua família. É muito bonito isso, gente. Eu tô, assim, extremamente emocionada. É um livro triste, mas fica aquele sentimento agridoce da gente saber o quanto foi triste, o quanto a vida dele foi trágica, mas que no final mesmo, a gente sabe que deu tudo certo, apesar dos pesares. Que demorou muito do massacre quaternário até os jogos da Katniss. Demorou muito para que a capital perdesse e que o Snow perdesse, mas que conseguiram. E eu acho que essa é uma mensagem muito boa, de que, beleza, as coisas podem até demorar a acontecer, mas uma hora a justiça é feita. Sempre vai haver um sol, assim, para brilhar e nascer, para iluminar a vida da gente. Então, nossa, muito bonito. Tô muito triste. Muito obrigada para você que me acompanhou. Vou finalizar esse diário de leitura. Foram 3 diários de leitura, cada um correspondendo a uma parte do livro, já que eram 3 partes. E em breve vou colocar, provavelmente essa semana ainda, né? Vou colocar aqui a minha resenha geral sobre Amanhecer da Colheita. É isso, gente. Muito obrigada. Me sigam, se inscrevam, minhas redes sociais estão aqui embaixo, me acompanhem para a gente ler mais livros juntos, para a gente ter esse hábito, cultivar esse hábito tão incrível que é a leitura, que nos transforma, que nos leva para universos maravilhosos, que nos coloca em histórias de vida tristes, incríveis, belas e que nos transformam a cada parágrafo que a gente lê. Se você não se transformou um pouquinho depois dessa leitura, eu sugiro a vocês pensarem e refletirem sobre o que é Amanhecer na Colheita ou até mesmo qualquer outro livro, o que você pode tirar para sua vida, porque principalmente Amanhecer na Colheita, para mim, pelo menos, teve um impacto muito forte, né? E muda a gente um pouquinho. Então, obviamente, eu sou uma pessoa muito melhor agora que eu finalizei Amanhecer na Colheita. Então é isso, gente. Se inscrevam no canal e até o próximo vídeo, até a próxima resenha, até o próximo diário de leitura. Tchau!